Vamos ser brutalmente honestos por um segundo. Às vezes, seus heróis de ação favoritos não são nada parecidos com os durões que interpretaram na tela. Na verdade, alguns deles eram absolutamente terríveis quando as câmeras paravam de gravar. Chocante? Deveria ser. Já se perguntou o que realmente aconteceu depois que as cenas de luta e perseguições de carro terminaram? E se os verdadeiros vilões fossem aqueles que recebiam os maiores cheques? Prepare-se para a verdade selvagem e bagunçada sobre o lado obscuro das lendas de Hollywood dos anos 80. Mel Gibson. Na tela, Mel Gibson era o policial espirituoso que você queria ao seu lado, explodindo bandidos e dobrando as regras pela justiça em máquina mortífera. Fora da tela, ele estava explodindo de maneiras que ninguém queria ver. É difícil exagerar o quanto Gibson manchou sua própria imagem, especialmente depois que o público passou os anos 80 torcendo por seu carisma e charme. A verdade começou a vazar no final dos anos 80, mas o verdadeiro colapso explodiu mais tarde. Gibson tornou-se notório por um temperamento volátil, raiva descontrolada e, pior de tudo, uma boca que poderia destruir sua carreira da noite para o dia. Gravações telefônicas chocantes, tiradas públicas feias e explosões documentadas revelaram um homem completamente descontrolado. Comentários racistas, insultos e desabafos raivosos não eram apenas rumores sussurrados, eram manchetes de notícias. Isso não foi um colapso isolado. A polícia foi chamada, relacionamentos foram destruídos, e a reputação de Gibson se tornou o maior desastre de Hollywood. Como alguém passa de querido parceiro policial a pária. Não era apenas o que ele dizia, mas com que frequência ele continuava dizendo. Diretores se distanciaram, estúdios se esconderam, e ex-colegas de elenco falaram sobre seu comportamento. Se você já se perguntou se Hollywood realmente perdoa tudo, Mel Gibson é a prova viva de que algumas linhas simplesmente não podem ser desfeitas. Ele pode ter interpretado o herói, mas a portas fechadas, seu comportamento era tudo menos isso. Então, da próxima vez que você o assistir saltar por uma janela de vidro ou fazer uma piada com Danny Glover, lembre-se, às vezes a verdadeira ação acontece longe do roteiro. E às vezes o herói é apenas o mais recente vilão. Steven Seagal. Se você achava que Steven Seagal era intenso na câmera, você não ouviu as histórias reais. Com seu rabo de cavalo característico, olhar impassível e braços que poderiam quebrar você como um palito de pão, Seagal dominou a cena de ação do final dos anos 80, mas por trás da persona de aço estava um homem tão envolvido em seu próprio ego que fazia seus vilões de filme parecerem quase encantadores. Vamos começar com a lendária arrogância. Seagal entrava em cada set agindo como um messias das artes marciais, menosprezando regularmente os dublês, desafiando colegas de elenco e exigindo que os roteiros fossem reescritos para fazê-lo parecer mais durão. As histórias dele se recusando a perder uma única cena de luta se tornaram uma piada recorrente em Hollywood. Ele garantiu que ninguém jamais ofuscasse Steven Seagal, exceto pela avalanche de controvérsias que abalou sua vida pessoal. Fora do set, as coisas pioraram. Seagal foi alvo de inúmeros processos ao longo dos anos de ex-assistentes, membros da equipe e até produtores que o acusaram de comportamento abusivo. Vários colegas alegaram que ele intimidava, ameaçava e intimidava fisicamente as pessoas apenas por diversão. Outros o descreveram como um processo ambulante, deixando drama e caos por onde passava. E então, aos rumores e relatos intermináveis ligando Seagal a conexões suspeitas e negócios questionáveis. O homem podia quebrar um braço em uma cena de luta, mas quebrou muito mais confiança a portas fechadas. Seagal queria ser visto como um herói da vida real, mas a história real é um desfile de pontes queimadas, processos judiciais e um ego grande demais para qualquer set de filmagem. Assistindo seus filmes antigos, você pode torcer quando ele derruba o vilão. Mas fora das telas, a única coisa que Seagal realmente estava destruindo era sua própria reputação. Chuck Norris. Você conhece o meme do Chuck Norris, o homem que pode partir uma montanha com um chute giratório e derrotar os vilões sem suar. Mas se você investigar um pouco mais, a vida fora das telas de Chuck é menos heróica e mais, bem, complicada. Para um cara que interpretou o durão americano em todos os papéis, Norris tinha um talento para ultrapassar limites, nem sempre de forma positiva. Norris construiu sua marca com base em valores tradicionais e robustos, mas isso não o impediu de causar tumultos. Ele se tornou infame por usar sua fama para defender causas divisivas, apoiando abertamente grupos controversos e adotando posições extremas em tudo, desde questões sociais até política. O nome de Norris aparecia regularmente em conexão com organizações conhecidas por intolerância e visões radicais. De repente, a estrela de ação que antes salvava o dia estava arrumando brigas fora do cinema. Mas não era apenas sobre política. Norris era conhecido por seu senso inabalável de autoimportância, recusando-se a trabalhar com
colegas de elenco de quem ele não gostava e exigindo ser o principal em todos os projetos. Antigos colaboradores o descreveram como controlador, teimoso e, ironicamente, um pouco de um valentão nos bastidores. Ele tirou o ato de durão da tela e levou direto para a vida real, pisando nos calos sempre que se sentia ameaçado. A lenda de Chuck Norris pode ter sido construída em feitos sobre-humanos e frases de efeito, mas a história real é mais confusa. Os fãs queriam um herói, mas conseguiram um homem tão certo de seu próprio mito que parou de se importar com quem alienava pelo caminho. Então, da próxima vez que ouvir uma piada do Chuck Norris, pergunte a si mesmo: você realmente quer saber quão profundo é esse soco? Sylvester Stallone. Se a vida de Sylvester Stallone fosse um filme, as reviravoltas na trama não parariam nos créditos finais. Rocky, Rambo, Cobra, ele interpretou ícones de coragem e perseverança, lutando contra probabilidades impossíveis. Mas na vida real, as maiores batalhas de Stallone aconteceram quando as câmeras estavam desligadas e as manchetes começaram a surgir. Não é segredo que Stallone adorava os holofotes, mas nem sempre era generoso em compartilhá-los. Pessoas de dentro de Hollywood contam histórias de rivalidades épicas e explosões no set, com Sly se recusando a ser amigável com diretores, equipe ou até mesmo colegas de elenco. Seu temperamento lendário levou a discussões acaloradas, abandonos e objetos arremessados suficientes para preencher um treino de rock. Não eram apenas acessos de raiva. Stallone foi investigado várias vezes por agressão e acusado por várias pessoas de comportamento de assédio ou intimidação. Embora as acusações raramente se mantivessem, a nuvem de controvérsia parecia segui-lo por toda parte, como uma sequência ruim de filme. Stallone também ficou conhecido por usar seu poder de estrela para conseguir o que queria. Quer que seu personagem sobreviva? Que pena, Stallone é o herói, e ele decide quem sai vivo. Diretores e roteiristas compartilharam histórias sobre Stallone reescrevendo roteiros inteiros, exigindo mudanças de última hora e ameaçando abandonar o set a menos que sua visão prevalecesse. Para cada azarão que ele interpretou, havia um verdadeiro azarão nos bastidores, atropelado pelo ego de Sly. Claro, nada disso interrompeu seu sucesso de bilheteria. Os fãs continuavam a aparecer para sua próxima grande briga, e o dinheiro continuava a entrar. Mas quanto maior Stallone ficava, mais ele parecia atropelar qualquer um que cruzasse seu caminho. Assistindo-o enfrentar o mundo em glória em câmera lenta, você pode torcer pelo lutador definitivo. Mas lembre-se, todo herói tem um lado sombrio. E para Sly, a verdadeira luta sempre foi fora das câmeras. Arnold Schwarzenegger. Ele veio para a América com um sonho, um queixo esculpido e músculos suficientes para preencher uma dúzia de cartazes de filmes. Arnold Schwarzenegger não era apenas uma estrela de ação. Ele foi a estrela de ação dos anos 80, mas por trás do sorriso de fisiculturista e dos papéis de sucesso, as escolhas da vida real de Arnold o transformaram em manchete de tabloide mais frequentemente do que em herói. O lado sombrio começou com rumores de seus dias de fisiculturismo, onde competidores afirmavam que Arnold jogava sujo para vencer, às vezes com jogos mentais, às vezes com sabotagem direta. Avançando para Hollywood, e as histórias ficaram maiores. Schwarzenegger tornou-se notório por usar sua fama para conseguir o que queria, dentro ou fora do set. Seu apetite por poder era lendário, mas seu respeito por limites, nem tanto. Ao longo dos anos, Arnold admitiu casos que destruíram sua própria família, incluindo um agora famoso escândalo envolvendo sua governanta de longa data. Relatos surgiram sobre seu hábito de fazer avanços inapropriados e piadas grosseiras, muitas vezes às custas das mulheres com quem trabalhava. Colegas descreveram um ambiente onde o que Arnold quer, Arnold consegue, seja reescrevendo roteiros ou ignorando as zonas de conforto das pessoas. Mesmo depois de se tornar governador, surgiram novas alegações, pintando o retrato de um homem que se recusava a seguir as regras se elas não lhe conviessem. Para cada sucesso de bilheteria, parecia haver outra controvérsia pessoal à espreita fora das telas. Então, da próxima vez que você ouvir jogando alguém através de uma parede ou salvando o mundo com uma espingarda e uma frase de efeito, lembre-se, o verdadeiro Arnold estava lutando suas próprias batalhas a portas fechadas. Às vezes, o vilão contra quem você torce é o mesmo cara que assina autógrafos no saguão. Dolph Lundgren. Dolph Lundgren explodiu na cena como Ivan Drago em Rocky IV, entregando falas como: "Se ele morrer, ele morre", com toda a frieza de um inverno siberiano. Mas, por mais intimidador que ele fosse na tela, histórias dos bastidores pintavam um quadro ainda mais gelado. A imagem de Lundgren como um durão sem rodeios não era apenas uma atuação. Era a sua realidade, e não de uma forma boa. Durante seus primeiros dias em Hollywood, o temperamento de Lundgren tornou-se lendário. Membros da equipe e co-estrelas lembram de um homem que podia passar do silêncio à fúria num piscar de olhos. Isso
Houve relatos de que ele destruía quartos de hotel após dias ruins no set, quebrando móveis e gritando com a equipe. Ele chegava tarde, saía cedo e deixava claro que paciência nunca fazia parte de sua rotina pessoal de exercícios. Não parou com os acessos de raiva. Os relacionamentos de Lundgren eram marcados por ciúmes e possessividade, frequentemente levando a feias discussões públicas. Houve incidentes em que a segurança foi chamada para desescalar situações, e mais de um diretor admitiu que pensou 2 vezes antes de trabalhar com ele novamente. Mesmo aqueles que admiravam seu poder físico achavam-no quase impossível de lidar quando as câmeras não estavam rodando. Os fãs amavam o Drago estoico, quase robótico, mas na vida real, esse gelo emocional era frequentemente direcionado às pessoas erradas, amigos, família e colegas que se encontravam do lado errado de seus maus humores. Com o tempo, Lundgren suavizou e abriu-se sobre suas lutas. Mas nos anos 80, sua reputação estava gravada em pedra. Você se arriscava ao cruzar o caminho de Dolph. Da próxima vez que o vir desferir um soco, lembre-se de que sua verdadeira luta era manter o controle. E ele nem sempre vencia. Tommy Tiny Lister. Quando você via Tommy Tiny Lister aparecer em um filme, sabia que as coisas iam ficar difíceis. Com um porte como um trator e um olhar que podia esvaziar uma sala, Lister se tornou o vilão preferido para filmes de ação e luta livre dos anos 80. O que você talvez não saiba é que sua persona fora das telas era tão intimidadora e, às vezes, criminosa quanto os brutos que ele interpretava. O caminho de Lister para o estrelato não foi nada fácil. Depois de alternar entre luta livre e atuação, ele rapidamente ganhou a reputação de causar problemas onde quer que fosse. Brigas de bar, explosões de raiva e histórias de intimidação de fãs e colegas atores tornaram-se tanto parte de sua marca quanto suas brigas na tela. Para alguns, era tudo parte do show, mas para as pessoas que tinham que trabalhar com ele, era exaustivo e, às vezes, assustador. Nas décadas após seu auge nos anos 80, o histórico criminal de Lister o alcançou. Ele foi preso por fraude, envolvido em um esquema de hipoteca massivo que ganhou manchetes nacionais. Ele já tinha acumulado várias acusações de agressão até aquele ponto, correspondendo à sua imagem de durão da pior maneira possível. A persona que o tornou famoso não era, ao que parece, uma atuação. Ele realmente era agressivo quando as luzes não estavam acesas. É fácil amar um vilão nos filmes, mas na vida real, a linha entre atuação e realidade fica turva. Lister pode ter interpretado personagens que você adora odiar, mas para algumas pessoas, ele era simplesmente problemático. Na próxima vez que você o vir enfrentando um herói, pergunte a si mesmo: isso é apenas uma boa atuação ou é um vislumbre do homem por trás da máscara? Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme saltou para a cena de ação dos anos 80 como um super-herói da vida real, com aberturas, chutes e um olhar que dizia: não mexa comigo. Sua ascensão de campeão europeu de karatê à estrela de Hollywood em filmes como Bloodsport e Kickboxer parecia um sonho, mas fora das telas. A vida pessoal de Van Damme foi um turbilhão de caos e destruição, muitas vezes alimentado por seus próprios piores impulsos. Durante sua ascensão meteórica, Van Damme construiu uma reputação por festejar intensamente e viver rapidamente. Ele atravessou a cena de clubes de Hollywood com a mesma intensidade que trouxe para a coreografia de luta, deixando um rastro de histórias selvagens. Mas o verdadeiro dano aconteceu em privado. Seus casamentos foram turbulentos, com separações frequentes e discussões públicas. Amigos e colegas descreveram um homem cujo humor podia mudar instantaneamente, passando de encantador a furioso num piscar de olhos. Não ajudou que o apetite de Van Damme por risco se estendesse muito além das acrobacias de cinema. Ele lutava contra o vício e frequentemente se envolvia em brigas em festas e no set. Havia histórias de ele se envolver fisicamente com diretores e equipe, sempre insistindo que sabia o que era melhor e, ocasionalmente, levando as coisas longe demais. Literalmente. O maior adversário da estrela de ação não era nenhum vilão de filme, mas seu próprio comportamento descontrolado. Quando os anos 90 chegaram, as consequências das escolhas de Van Damme começaram a alcançá-lo. Pontes queimadas, relacionamentos rompidos e uma reputação que deixou alguns diretores cautelosos. Ele mais tarde admitiu ter bagunçado as coisas e trabalhou para melhorar, mas a loucura dos anos 80 deixou sua marca. Da próxima vez que você vir Van Damme dar um chute voador, lembre-se, sua maior luta sempre foi consigo mesmo. Mickey Rourke. Se Hollywood precisasse de um exemplo de autodestruição, Mickey Rourke estaria em destaque. Com uma aparência marcante e um ar imprevisível, ele eletrizou os anos 80 em papéis intensos como Coração Satânico e O Ano do Dragão. Mas sua energia bruta e perigosa não ficou apenas na tela. Fora das câmeras, Rourke tornou-se notório por levar o comportamento de bad boy a outro nível. O temperamento de Rourke era
era lendário, e ele não se importava com quem soubesse disso. Ele era conhecido por sair furioso dos sets, atacar diretores e arranjar brigas com colegas de elenco. Seus humores explosivos e atitude confrontadora deixavam os produtores pisando em ovos, sem nunca saber quando a próxima erupção poderia acontecer. Histórias circulavam sobre Rourke destruindo camarins e até se envolvendo em brigas durante as filmagens, mas não parava por aí. A vida pessoal de Rourke era uma porta giratória de caos, desde seus relacionamentos turbulentos até confrontos com a lei. Ele foi preso por agressão mais de uma vez e desenvolveu uma reputação por comportamento imprudente tanto ao volante quanto em público. Em vez de se distanciar da má imprensa, Rourke se aproximou, alimentando sua imagem como o enfant terrible de Hollywood. Apesar de tudo isso, ele continuou encontrando trabalho graças a um talento inegável e a um carisma que você não poderia ignorar, mesmo que quisesse. Ainda assim, para cada atuação intensa, havia outra história sobre alguém que foi prejudicado por confiar em Rourke. Sua vida fora das telas tornou-se um conto de advertência sobre talento descontrolado e sobre como Hollywood perdoa rapidamente, mas nunca esquece. Então, da próxima vez que você vir Rourke interpretar um anti-herói desequilibrado, lembre-se, não era apenas atuação. Para Mickey, o drama sempre foi real, e às vezes, as histórias mais assustadoras nunca chegaram à tela. James Woods. James Woods trouxe uma inteligência aguçada e um sarcasmo mordaz para cada papel, fosse como policial, assassino de aluguel ou um vigarista falante. Ele era o cara de quem você não conseguia desviar o olhar na tela. Fora das telas, no entanto, Woods era o tipo de pessoa que você poderia atravessar a rua para evitar. Por décadas, sua vida pessoal tem sido uma tempestade de controvérsias, confrontos e, francamente, alguns comportamentos bastante terríveis. Woods sempre apreciou sua reputação como o encrenqueiro residente de Hollywood. Colegas o descreveram como brilhante, mas impossível, com uma boca que raramente desacelerava e opiniões que queimavam pontes mais rápido do que a maioria das pessoas pode construí-las. Ele desenvolveu o hábito de processar pessoas que discordavam dele, desde ex-parceiros até ex-colegas, arrastando disputas complicadas para o olho público e para o tribunal. Não ajudou o fato de que Woods se tornou infame por assediar pessoas, especialmente mulheres, online e offline, muitas vezes cruzando a linha do debate para a intimidação direta. Houve ordens de restrição, processos judiciais e um constante murmúrio de desconforto em torno de seu nome. Produtores e agentes de elenco aprenderam a pensar duas vezes antes de trazê-lo a bordo, receosos do drama que poderia seguir. Por um tempo, Woods prosperou no caos, mas eventualmente sua persona fora das telas começou a lhe custar papéis. O homem que uma vez parecia ter Hollywood a seus pés, acabou de fora, mais famoso por suas brigas do que por seus filmes. Ao vê-lo interpretar um vilão nos filmes, você tem a sensação de que ele não está se esforçando muito. Da próxima vez que você vir Woods na tela entregando falas com um brilho malicioso nos olhos, pergunte a si mesmo: é apenas uma grande atuação ou um vislumbre do verdadeiro? No caso dele, pode ser ambos. Brian Bosworth. Quando você pensa em Brian Bosworth, pode imaginar cabelo selvagem, jaquetas chamativas e uma confiança que poderia encher um estádio de futebol. O Boss tentou transformar essa persona em estrelato no cinema com Stone Cold de 1991, mas sua reputação de bad boy foi construída muito antes de ele aparecer em Hollywood. A verdadeira história de Bosworth é de regras quebradas, oportunidades desperdiçadas e uma lenda autocriada que saiu completamente do controle. Muito antes de sua estreia como herói de ação, Bosworth era o rebelde mais infame do futebol universitário, acumulando violações da NCAA, provocando adversários e realizando acrobacias publicitárias que deixavam treinadores e fãs balançando a cabeça. Ele foi suspenso por uso de esteroides, encenou tiroteios falsos para chamar atenção e frequentemente distorceu a verdade para se manter nas manchetes. Quando finalmente chegou à NFL, a boca de Bosworth lhe causou quase tantos problemas quanto seu corpo, e ele durou apenas algumas temporadas antes que as lesões e sua atitude se tornassem insustentáveis. Hollywood viu seu estilo ousado e o escalou como o durão definitivo, mas os maus hábitos de Bosworth o seguiram. No set, ele era exigente e difícil, com os produtores lutando para controlá-lo. Em vez de fazer amigos, ele afastava os colegas e ganhou a reputação de deixar seu ego correr solto. Quando sua carreira de ator esfriou, a lenda de The Boss era mais sobre caos do que magia do cinema.
Da próxima vez que você assistir Stone Cold na TV à noite, lembre-se, para Bosworth, a vida como herói de ação não era apenas um papel, era uma desculpa para deixar seus piores impulsos correrem soltos, e isso deixou muitos estragos tanto dentro quanto fora do campo. Tom Sizemore. Tom Sizemore não se destacou de forma significativa até o início dos anos 90. Mas ele começou sua jornada de atuação no final dos anos 80, trazendo uma intensidade que o tornava perfeito para papéis de militares durões, policiais e anti-heróis endurecidos. Fora das telas, no entanto, o drama da vida real de Sizemore superava qualquer coisa que Hollywood pudesse imaginar. A expressão estrela problemática nem começa a descrever. Sua vida era uma bagunça cada vez maior de caos, ilegalidades e desilusões. Os problemas de Sizemore começaram com o vício, que rapidamente saiu de controle. Ele desperdiçou oportunidades, destruiu amizades e deixou um rastro de contratos quebrados por onde passava. O verdadeiro problema veio com seus frequentes confrontos com a lei. Ele foi preso por violência, acusado de maltratar parceiras, e teve tantos colapsos públicos que os produtores começaram a vê-lo como mais problemático do que valia. Em mais de uma ocasião, o comportamento de Sizemore levou a ser banido de sets de filmagem ou a enfrentar processos por seus surtos. Não era apenas sobre vício e temperamento. Havia histórias dele se comportando de forma imprudente, com elenco e equipe ignorando limites e tornando a vida no set um pesadelo para todos os envolvidos. Em vez de aprender com seus erros, Sizemore muitas vezes insistia, culpando todos, menos a si mesmo, pelos desastres que deixava para trás. Os fãs o amavam pela força bruta que ele trazia aos papéis, mas essa mesma intensidade o tornava imprevisível e, às vezes, perigoso na vida real. No final, Tom Sizemore tornou-se um conto de advertência, um homem cujo caos fora das telas sobrepujou seu talento nas telas. Quando você o vê interpretando uma bomba-relógio em um filme, saiba disso. Ele não estava atuando, e Hollywood eventualmente teve que se afastar do drama da vida real que ele levava aonde quer que fosse. Então, aí está, o outro lado dos seus heróis de ação favoritos dos anos 80 e um lado que Hollywood preferiria que você esquecesse. Acontece que as acrobacias mais selvagens aconteceram quando as câmeras pararam de filmar. Alguma dessas histórias mudou a forma como você vê seus antigos favoritos? Quem mais te surpreendeu e quem mais deveria estar na lista? Deixe suas opiniões nos comentários. Inscreva-se para mais análises reveladoras. E lembre-se, às vezes o verdadeiro drama acontece fora das telas.